Bom dia, gratidão a todos pela presença. O capítulo de hoje da autobiografia de um Yogi é o capítulo 27, chama-se Fundação de uma Escola de Yogi em Ranchi. Aqui já tem uma foto de Rajarsi Shanakananda, uma ocidental em Sanadi. Já é uma foto de um nos Estados Unidos, né? Chama-se James Lin, era um empresário muito forte, né? E depois de 3 anos, teve sucesso, né? Como em Kriya Yoga e recebeu em Samadhi, superconsciência, a visão beatífica do Senhor Infinito como glória interior. Isso foi já em 1937. Em 1951, recebeu o nome Ajasi Janakananda. Vamos então agora para o capítulo 27, Fundação de uma Escola de Yoga em Ranchi. Por que você se opõe ao trabalho organizacional? A pergunta do mestre me assustou um pouco. É verdade que naquela época, intimamente eu achava que as organizações eram casas de marimbondo. É uma tarefa ingrata, senhor, respondi. Não importa o que o líder faça ou deixe de fazer, ele é criticado. É para você toda a divina Shaina coalhada? A réplica de meu guru veio acompanhada de um olhar severo. Poderia você ou qualquer outra pessoa atingir a comunhão com Deus por meio da yoga se uma linhagem de mestres de coração generoso não tivesse condescendido em transmitir seu conhecimento aos outros? E acrescentou: Deus é o mel, as organizações são as colmeias, ambos são necessários. Naturalmente, qualquer forma, é inútil sem o espírito, mas por que não deveria você iniciar colmeias operosas repletas de néctar espiritual? Seu conselho comoveu-me profundamente. Embora eu não respondesse, em meu peito nasceu uma resolução inflexível. Compartilharia com meus companheiros, tanto quanto me fosse possível, as verdades libertadoras que aprendi aos pés de meu guru. Senhor, orei, que o teu amor brilhe para sempre no santuário da minha devoção e que eu possa despertar o teu amor em todos os corações. Em ocasião anterior, antes de meu ingresso na ordem monástica, Sri Yukteswar tinha feito uma observação inesperada. Como você sentirá em sua velhice a falta de uma esposa, disse ele. Não concorda que o chefe de família, empenhado em trabalho útil para manter a mulher e filhos, representa um papel digno de recompensa aos olhos de Deus? Senhor, protestei alarmado, sabe que só desejo nesta vida o bem-amado cósmico. O mestre riu com tanto gosto que compreendi que ele havia pronunciado aquelas palavras apenas para me testar. Lembre-se, disse ele devagar, quem rejeita os deveres mundanos habituais só pode se justificar assumindo algum tipo de responsabilidade por uma família muito maior. O ideal de educação correta para os jovens sempre estivera em meu coração. Via claramente os áridos resultados da instrução comum que visa apenas ao desenvolvimento do corpo e do intelecto. Os valores morais e espirituais, sem cujo apreço nenhum homem pode encontrar a felicidade, ainda estavam ausentes do currículo formal. Decidi fundar uma escola onde os meninos pudessem
se desenvolver até a sua plena estatura de homens. Nesse sentido, dei meu primeiro passo, tendo comigo 7 crianças em Dihika, pequena localidade rural de Bengala. Um ano depois, em 1918, graças à generosidade de Sir Manindra Chandra Nundi Barajá de Kasimbazar, pude transferir meu grupo, que crescia rapidamente em número, para Ranchi. Esta cidade em Bihar, a 320 quilômetros de Calcutá, é abençoada por um dos mais saudáveis climas da Índia. O Palácio Kasims Bazar, em Ranchi, tornou-se o edifício principal da nova escola que denominei Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya. Vidyalaya, escola Brahmacharya, refere-se a um dos 4 estágios do plano védico para a vida humana, que são, primeiro, o estudante celibatário, Brahmachari; 2, o chefe de família com responsabilidades mundanas, Grihasta; 3, o eremita, Vanapracha; e 4, o residente na floresta ou andarilho, livre de todas as preocupações terrenas, Sannyasi. Este esquema ideal de vida, apesar de não ser amplamente seguido na Índia moderna, ainda tem muitos devotos seguidores. Os 4 estágios são religiosamente seguidos sob a direção permanente de um guru. Organizei os programas para cursos primário e secundário, que incluíam matérias agrícolas, industriais, comerciais e acadêmicas. Adotando os ideais educativos dos rishis, cujos ashrams da floresta eram antigos centros de cultura, tanto secular quanto divina, para a juventude da Índia, providenciei para que a maior parte das aulas fosse dada ao ar livre. Aos estudantes de Ranchi, ensina-se também a meditação. Aos estudantes de Ranchi, ensina-se, além da meditação yoga, um sistema original de desenvolvimento da saúde e do corpo, Yogoda, cujos princípios descobri em 1916. Compreendendo que o corpo humano é semelhante a uma bateria elétrica, raciocinei que ele poderia ser recarregado de energia por intervenção direta da vontade humana. Como nenhuma ação é possível sem o querer, o homem pode usar o motor inicial, a vontade, para renovar sua força sem penosos aparelhos ou exercícios mecânicos. Com as simples técnicas Yogoda, qualquer um pode, consciente e instantaneamente, recarregar sua força vital, centralizada no bulbo raquiano, retirando-a do ilimitado suprimento da energia cósmica. Os jovens de Ranchi responderam positivamente ao treinamento Yogoda, desenvolvendo extraordinária habilidade para transferir a força vital de uma parte do corpo a outra e para sentar-se em pose perfeita nas mais difíceis asanas, posturas, né? Realizavam proezas de força e resistência que muitos adultos vigorosos não conseguiam igualar. Meu irmão mais jovem, Vishnu Charangosh, entrou para a escola de Ranchi. Veio a ser, posteriormente, um notável fisiculturista. Ele e um de seus alunos viajaram em 1938, 39 para o Ocidente, dando exibições de força e de controle muscular. Professores da Universidade de Columbia, em Nova York, e de muitas outras universidades americanas e europeias ficaram assombradas com as demonstrações do poder da mente sobre o corpo. Ao término do primeiro ano de Ranchi, o número de candidatos à matrícula chegava a 2.000, mas a escola, que naquele tempo era só internato, podia acomodar apenas 100. Logo, iniciamos o ensino para alunos externos. Na Vidyalaya,
Eu tinha que ser pai e mãe para as crianças menores e ainda enfrentar muitas dificuldades referentes à organização. Com frequência lembrava as palavras de Cristo: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Ciriaco de Soares interpretava essas palavras assim: o devoto que renuncia às experiências comuns da vida matrimonial e da educação dos filhos para assumir maiores responsabilidades em relação à sociedade em geral, 100 vezes tanto já neste tempo em casas e irmãos, executa um trabalho muitas vezes acompanhado pela perseguição de um mundo que não o compreende, mas a identificação com grupos maiores ajuda o devoto a superar o egoísmo e traz recompensa divina. Um dia meu pai chegou a rancho para me conceder a bênção paternal, há muito tempo negada porque eu o magoara ao recusar seu oferecimento de um cargo na estrada de ferro Bengala Nagpur. Filho, disse, agora me reconciliei com a escolha que você fez da vida. Sinto alegria ao vê-lo em meio a esses jovens felizes e vivazes. Você pertence mais a este meio do que ao número sem vida dos horários de trem. Ele assinou para um grupo de 12 criancinhas coladas aos meus calcanhares. Eu tive somente 8 filhos, observou, piscando um olho, mas sei como você se sente. Com 100.000 metros quadrados de terra fértil à nossa disposição, estudantes, professores e eu nos deliciávamos com períodos diários de jardinagem e de trabalho ao ar livre. Tínhamos muitos animais de estimação, inclusive um veadinho eternamente idolatrado pelas crianças. Eu também amava o pequeno cervo a ponto de permitir que dormisse no meu quarto. Ao raiar a madrugada, a criaturinha aproximava-se tropeçante de minha cama para uma carícia matutina. Um dia, quando certos assuntos exigiram minha atenção na cidade de Ranchi, alimentei o animalzinho mais cedo do que de costume. Disse aos meninos que não lhe dessem comida até o meu regresso. Um deles desobedeceu e lhe deu uma grande quantidade de leite. Quando voltei à noite, tristes novas me esperavam. O servo está quase morto por excesso de alimentação. Em lágrimas, coloquei o bichinho inanimado em meu colo. Orei piedosamente a Deus para que poupasse sua vida. Horas depois, a criaturinha abriu os olhos, ficou de pé e caminhou muito fraca. A escola inteira gritou de alegria. Naquela noite, porém, aprendi uma lição profunda que jamais esquecerei. Eu tinha velado o animalzinho até 2 horas da madrugada quando adormeci. O viadinho apareceu-me em sonhos e disse: você está me prendendo. Por favor, deixe-me ir, deixe-me ir. Muito bem, respondi em sonho. Acordei imediatamente e gritei: meninos, o veadinho está morrendo. As crianças correram para junto de mim. Precipitei-me para o canto do quarto onde colocaram o animalzinho querido. Ele fez um último esforço para levantar-se, cambaleou em minha direção e em seguida caiu a meus pés morto. De acordo com o karma de grupo que guia e regula o destino dos animais, a vida do veadinho chegará ao fim e ele estava pronto para progredir a uma forma mais elevada. Entretanto, com meu profundo apego, que mais tarde reconheci ser egoísta, e com minhas orações fervorosas, eu conseguira reter aquela vida nas limitações da forma animal, enquanto sua alma lutava por se libertar.
A alma do veadinho fez sua súplica em sonho, porque sem minha amorosa permissão, ela não poderia partir, e ela não podia ou não queria partir. Assim que concordei, a alma se foi. Toda a tristeza me abandonou. Compreendi mais uma vez que Deus quer que seus filhos amem cada coisa como parte dele e que não pensem ilusoriamente que a morte é o fim de tudo. O homem ignorante vê apenas o muro intransponível da morte, aparentemente ocultando para sempre os amigos queridos. Mas o homem sem apego, o que ama os outros como expressões do Senhor, compreende que na morte os seres amados apenas regressaram para um hausto de alegria em Deus. A escola de Ranch cresceu de um início modesto até se tornar uma instituição bem conhecida em Bihar e em Bengala. Muitos de seus departamentos são sustentados por donativos de pessoas que se regozijam em perpetuar os ideais educativos dos rishis. Florescentes filiais da escola estabeleceram-se em Bidnapur e Lakhimpur. A sede do rancho mantém um departamento médico que fornece gratuitamente remédios e serviços médicos aos pobres da localidade. O número de pessoas tratadas alcança, em média, mais de 18 mil por ano. A Vidyalaya também deixou sua marca nas competições esportivas, bem como no campo acadêmico, onde muitos diplomados por Ranchi distinguiram-se posteriormente na carreira universitária. Nas 3 últimas décadas, a escola de Ranchi teve a honra de receber a visita de muitos homens e mulheres eminentes do Oriente e do Ocidente. Swami Pranabananda, o santo dos dois corpos de Benares, esteve em Ranchi por alguns dias em 1918. Ao ver as pitorescas aulas sobre as árvores e à noite os meninos sentados imóveis durante horas em meditação, yogi, o grande mestre comoveu-se profundamente. A alegria me inunda o coração, disse ele, ao ver que os ideais de Lahiri Mahasaya relativos ao treinamento adequado da juventude são postos em prática nesta instituição. Que as bênçãos de meu guru estejam aqui. Um jovenzinho sentado ao meu lado arriscou-se a fazer uma pergunta ao grande yogi. Senhor, disse ele, serei monge? Minha vida destina-se unicamente a Deus? Apesar de sorrir amavelmente, os olhos de Swami Pranabananda perscrutavam o futuro. Filho, respondeu ele, quando você crescer, haverá uma bonita noiva à sua espera. O jovem realmente se casou depois de haver planejado durante anos ingressar na ordem dos Swamis. Algum tempo depois da visita de Swami Paranabanda a Ranch, acompanhei meu pai em Calcutá, a casa onde o yogi estava temporariamente hospedado. A previsão de Pranabananda, feita muitos anos antes, voltou de súbito à minha mente. Um dia ainda o verei junto com seu pai. Quando o papai entrou no quarto do Swami, o grande yogi levantou-se e abraçou-o com afetuoso respeito. Bragabati disse, por que está fazendo por você mesmo? Não vê que seu filho dispara em direção ao infinito? Corri ao ouvir o elogio na frente de meu pai. O Swami continuou. Recorda-se com que frequência nosso abençoado guru costumava dizer? Panat, Panat, Ban, Jai. É um dos comentários favoritos de Lahiri Mahasaya, no qual incentivava seus discípulos a perseverar na meditação. Literalmente significa fazendo, fazendo, algum dia feito. Pode-se traduzir livremente o pensamento assim: um esforço hoje, outro amanhã, e um dia você atinge a meta divina.
Pois então, continue incessantemente com a Kriya Yoga e atinja depressa os portais divinos. O corpo de Pranabananda, que me parecera tão saudável e forte durante minha assombrada primeira visita a ele em Benares, mostrava agora sinais definitivos de envelhecimento, embora sua postura fosse ainda admiravelmente ereta. Swamiji, perguntei, olhando-o diretamente nos olhos. Por favor, diga-me, não está sentindo o avanço da idade? À medida que o corpo enfraquece, as percepções de Deus sofrem alguma diminuição? Ele sorriu angelicamente. O bem-amado está comigo agora mais do que nunca. Sua absoluta convicção arrebatou minha mente e minha alma. Ele continuou. Ainda estou gozando de duas aposentadorias, uma de Braga Batia aqui presente e outra lá de cima. Apontando para o céu por um breve período, o santo imobilizou-se em êxtase, sua face iluminada por brilho divino. Uma resposta mais do que suficiente à minha pergunta. Notando que no quarto de Pranabananda havia muitas plantas e pacotes de sementes, perguntei a razão daquilo. Deixei Benares definitivamente, disse. Estou a caminho do Himalaia. Lá abrirei um ashram para meus discípulos. As sementes produzirão espinafre e algumas outras hortaliças. Meus queridos estudantes viverão com simplicidade, passando seu tempo em beatífica união com Deus. Nada mais é necessário. Papai perguntou a seu condiscípulo espiritual quando ele voltaria a Calcutá. Nunca mais, respondeu o santo. Este é o ano em que, como Lahiri Mahasaya me disse, eu deixaria minha amada Benares para sempre. Iria ao Himalaia para ali abandonar minha forma mortal. Meus olhos encheram-se de lágrimas a estas palavras, mas Swami sorriu tranquilamente. Ele me recordava uma criancinha celestial sentada em segurança nos joelhos da Mãe Divina. O peso dos anos não prejudica a plena posse dos supremos poderes espirituais de um grande yogi. Ele é capaz de renovar seu corpo à vontade. Às vezes, entretanto, não se preocupa em retardar o processo de envelhecimento, mas permite que seu karma se esgote no plano físico, expondo que seu corpo atual como de um sacrifício, de um artifício para economizar tempo e evitar a necessidade de eliminar em outras encarnações quaisquer vestígios remanescentes de karma. Meses depois, encontrei um velho amigo, Sanandam, um dos discípulos mais próximos de Pranabananda. Meu adorável guru já se foi, disse-me entre soluços. Ele estabeleceu um eremitério perto de Rishikesh e nos deu carinhoso treinamento. Quando estávamos bem instalados e fazíamos rápido progresso espiritual em sua companhia, propôs um dia alimentar uma enorme multidão de Rishikesh. Perguntei por que motivo queria um número tão grande. Esta é a minha última cerimônia festiva, disse ele. Não entendi todas as implicações de suas palavras. Pranabana, Pranabana, Pranabanandaji ajudou a cozinhar grande quantidade de comida. Alimentamos cerca de 2.000 convidados. Depois do festim, ele sentou-se numa plataforma alta e fez um inspirado sermão sobre o infinito. Quando terminou, à vista de milhares de pessoas, voltou-se para mim, que me sentara atrás dele, no estrado, e contra o seu costume, falou-me em tom enérgico. Sanandam, prepare-se. Vou dar um pontapé em minha carcaça. Isto é, abandonar o corpo. Após um silêncio atordoante, gritei com força. Mestre, não o faça, não, por favor, por favor. A multidão permaneceu em silêncio, curiosa por minhas palavras. Paranabanandaji sorriu para mim.
mas seus olhos já avistaram a eternidade. Não seja egoísta, disse, e não chore por mim. Durante muito tempo servi alegremente a todos. Agora, rejubile-se e deseje-me boa sorte. Vou me encontrar com o amado cósmico. Num sussurro, Pranabanandaji acrescentou: renascerei em breve. Depois de gozar por um curto período da bem-aventurança infinita, voltarei à Terra para juntar-me a Babaji. O Babaji é o guru, ainda vivo, de Lahiri Mahasaya. Você saberá logo mais quando e onde minha alma terá voltado à gaiola de um novo corpo. Mais uma vez, ele gritou. Sanandam, estou dando um pontapé em minha carcaça por meio da segunda Kriya Yoga. Tem uma explicação dizendo que, na verdade, existiram três iniciações ensinadas de Kriya Yoga, né, com o tempo. Aqui é passada por Lahiri Mahasaya e Pranabananda. A terceira iniciação é da Self-Realization e a segunda é da Lahiri Mahasaya e Pranabananda. Esta cria permite ao devoto, essa segunda, que a domina, sair do corpo e a ele regressar conscientemente em qualquer momento. E os yogis avançados usam essa técnica durante a última saída da morte, um momento que eles variavelmente conhecem de antemão. Os grandes yogis entram e saem do olho espiritual, a porta prânica da salvação, em forma de estrela. Cristo disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão, Maia ou ilusão, não vem senão a roubar e matar e destruir. Eu, a consciência crística, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 9, 10. Mais uma vez ele gritou: Sanandã, estou dando o pontapé em minha carcaça por meio da segunda Kriya Yoga. Ele contemplou um mar de rostos diante de nós e fez um gesto de bênção, dirigindo sua visão internamente para o olho espiritual, ficou imóvel. Enquanto a multidão espantada supunha que o santo meditava em êxtase, já ele abandonara o tabernáculo de carne e osso e mergulhara sua alma na vastidão cósmica. Os discípulos tocaram no corpo sentado na postura de lótus, mas já não havia calor em sua carne. Só restava uma carcaça rígida. O inquilino voara para as praias da imortalidade. Quando Sanadam terminou a narrativa, pensei: o abençoado santo de dois corpos foi dramático na morte como tinha sido na vida. Perguntei onde Pranabananda renasceria. Considera esta informação uma confidência sagrada, respondeu Sanadam. Não a revelarei a ninguém. Talvez você descubra de outro modo. Mais tarde, descobri por intermédio de Swami Keshabananda que Pranabananda, poucos anos após seu nascimento em um novo corpo, dirigiu-se a Bradinarayan, no Himalaia, e ali se reuniu ao grupo de santos que circundam o grande Babaji. Sim, termina esse capítulo 27 sobre a fundação de uma escola de yoga em Ranch. Aqui, é que não sei se vai dar para ver. Esse símbolo da self-realization tem uma, acho que não dá para ver, tem uma estrelinha, tá vendo? Ela tem aqui um, uma flor, né? E uma estrelinha no meio de um azul, né? E esse símbolo do self-realization, ela fala justamente sobre isso, né? Sobre nossa conexão com o superior e que é uma estrelinha, né? A hora aqui no terceiro olho, né? E que
Então, é essa conexão com o divino, né? Então, esse símbolo é o desenho, né? Assim, dessa conexão, tá? Bom, vamos respirar profundamente. Solta o ar. Vamos fazer 3 vezes aquela respiração. Respira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Respira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Respira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6. Respira do lado que soltou. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta do outro lado. E respira do outro lado. Do lado que soltou. Segura. Solta do outro lado. Respira. Segura. Solta do outro lado. Coloca numa posição confortável. Respira profundamente. Vamos ficar agora em silêncio, uns minutinhos, buscando lembrar desse capítulo que lemos hoje, Fundação de uma Escola de Yoga em Rus, as palavras, as situações que mais marcaram, né, em seu corpo, em sua mente. Fecha os olhos, respira profundamente e vamos focar então no que acabamos de ler.
Respira profundamente e vai abrindo os olhos devagar. Vamos para o nosso dia. Gratidão a todos e até amanhã, se Deus quiser.